Em 2019, o STF julgou constitucional a revisão de anistia concedida a cabos da aeronáutica. Ao desempatar o julgamento, o ministro Luiz Fux disse que a dispensa dos ex-cabos não tem relação com perseguição política e, por isso, o governo pode rever esses benefícios, mesmo que o prazo de 5 anos para anular atos administrativos tenha sido ultrapassado. O que houve com a saída desses cabos foi uma reestruturação funcional da carreira. Então, esses processos de revisão, eles vão demonstrar quais foram os casos em que incidiu naturalmente a reestruturação da carreira e quais foram os casos em que houve efetivamente, digamos assim, uma perseguição política. Com o julgamento concluído por maioria de 6 votos, agora cerca de 2.500 anistias podem passar por revisão e ser anuladas. A decisão também resolve ações semelhantes que aguardavam a manifestação do Supremo. E voltamos agora a conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, a grande discussão aqui era sobre o prazo de 5 anos que a administração tem para revisar seus atos, conforme determina a lei, inclusive, não é isso? Exatamente. Só que aí, nesse caso concreto, os ministros acabaram decidindo numa votação apertada, porque o plenário se dividiu 5-5 e quem desempatou toda essa discussão foi o ministro Luiz Fux. Eles entenderam que quando o ato administrativo representar ou apresentar, uma flagrante inconstitucionalidade, esse prazo de 5 anos não é válido, tem que ser afastado. E era justamente essa a defesa dos cabos da aeronáutica, para que fossem mantidas as indenizações em razão das anistias concedidas em 2011. Mas para a gente entender um pouquinho sobre esse prazo de 5 anos, vamos voltar no caso concreto. Aqui se trata de um recurso extraordinário interposto por um cabo, mas um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e que pode atingir, cuja decisão pode atingir até 2.500 cabos, como a gente viu na reportagem. Segundo a argumentação, em 1964, houve uma portaria do Ministério da Aeronáutica determinando que aquelas pessoas, aqueles cabos que prestavam serviço à aeronáutica e não fossem concursados, poderiam continuar prestando esses serviços por, no máximo, 8 anos. Em 2002, a Comissão da Verdade estabeleceu que esse ato de 1964, essa portaria do Ministério da Aeronáutica, era um ato de exceção e que, portanto, aqueles cabos que tivessem sido alcançados por essa portaria do Ministério da Aeronáutica tinham direito à anistia e aí concederam a eles o direito à indenização. Passados mais de 5 anos, de 2002 para 2011, numa parceria entre o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União, foi feita uma revisão nesses atos de anistia e constatou-se que aquele ato de 1964 não tinha qualquer motivação política, ou seja, não deveria ser considerado um ato de exceção e sem essa motivação política não ensejaria o pagamento das indenizações e, consequentemente, essas anistias. E, portanto, acabaram sendo revogadas essas anistias. Por quê? Porque em flagrante desacordo com a Constituição Federal. E foi nesse sentido que os ministros, seguindo o entendimento do ministro Dias Toffoli, relator desse recurso extraordinário e cujo voto de qualidade foi dado pelo ministro Luiz Fux, entenderam por afastar o prazo de 5 anos previsto na legislação para a revisão desses atos administrativos e determinar que quando o ato administrativo for flagrantemente inconstitucional, o prazo de 5 anos previsto da lei deve ser afastado. Essa foi a decisão do Supremo. Tá bom, Karina, eu pedi que você continue aqui, que a gente ainda conversa no terceiro